Retomando os trabalhos, então, da tarde, dia 17 de março de 2021, vamos à apreciação do item 76 da pauta, conselheiro Carlos André, recorrente depósito de tecidos Fatex Limitada. Com a palavra, o relator. Bom, presidente, aqui, na verdade, é um PER formulado lá em dezembro de 2002 e que o contribuinte trouxe uma série de créditos, né? E depois ele utiliza em algumas DECOM, né? Para facilitar, eu fiz uma sequência de tabelas aí que eu acho que ajuda a entender a questão. Então, pegando aí essa primeira tabela, né? Vejam que tem, está separado, inclusive é assim que o próprio contribuinte ordena, né? De A até G, os créditos, né? Então, um crédito inicial de saldo negativo de contribuição social, período 93 e 95, valor de 41 mil, pagamentos indevidos de estimativa de contribuição social de 96 e janeiro de 97, no valor de 23, depois pagamento devido de RPJ, ajuste anual, né, feito em 1997, 900, pagamentos indevidos de estimativa de RPJ, no valor de 87, pagamentos indevidos de contribuição social, né, já de 1997, no valor de 25, saldo negativo de 1999, no valor de 3.500, e o pagamento indevido de contribuição social de 795. Muito bem. No despacho desse, então, aí depois tem a relação das DECOMPs, né, em que esses créditos teriam sido utilizados. No despacho decisório, peço para que vocês passem a próxima tabela, eu trago aqui os valores que foram reconhecidos no despacho decisório, exatamente a mesma tabela anterior, com mais uma coluna, né? Então vejam que os 3 primeiros estão zerados, ou seja, aqueles valores relativos a 93 a 95, até janeiro de 97, até setembro de 97, que se refere a 31/12 de 96, no ajuste, né? O despacho decisório não reconheceu nada desses valores. Depois, ele reconheceu integralmente a linha D, dado, né? Reconheceu parcialmente a letra E, e depois reconheceu integralmente F e G. Né? Então, restam para, depois do despacho decisório, A, B, C e parte de E. Tá? Muito bem. Aqui estão as razões, na sequência, né, as razões pelas quais no despacho decisório não foram reconhecidos ou foram reconhecidos em parte. Né? Eu vou fazer assim de forma sumária para ver se nós vamos dar a decisão que eu estou propondo. Senão a gente volta para analisar mais em detalhes. Então veja que na letra A questão foi decadência do direito de pedir esses valores de 93 a 95. Né? Na letra B, esses valores teriam sido utilizados no ajuste anual. Né? Tá aqui a tabelinha feita pela fiscalização. Na letra C, também decadência. E na letra E, também aqui ele só reconheceu parte, porque a outra parcela teria composto um montante de estimativas levadas ao ajuste anual. Né? Então vejam que a fiscalização, algumas foi por decadência, outras ou só decadência, outras tinha a questão da decadência, mas tinha também uma questão de média. Flávia? Muito bem. A contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, aqui os argumentos, depois a gente detalha. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. Aí a emenda. Vejam, aí, em suma, a autoridade julgadora de piso apresentou como razão de decidir, né, para manter, para julgar improcedente, a ocorrência da decadência do direito de repetição do indébito. Né? Então, ele disse que tudo era questão de decadência, né? Aqueles valores que não tinham sido reconhecidos. A DRJ
registrou que a autoridade fiscal apontou outras razões para o indeferimento parcial dos créditos. Entretanto, no seu entendimento, a manifestante não teria impugnado as demais matérias, teria impugnado apenas a questão da decadência. Certo? Muito bem. Inconformada com a decisão, o contribuinte interpôs. Inicialmente, a contribuinte resumiu os fundamentos jurídicos utilizados pela fiscalização, estão aqui resumidos. Após o delineamento da questão, a contribuinte asseverou que a instância de piso não enfrentou parte da alegação lançada na manifestação de inconformidade e que enfrentaria o fundamento mencionado no item 1.3.2 acima transcrito. Né? Então, a contribuinte coloca aqui, né? O delineamento da matéria faz necessário tal. Para se reportar a regra do artigo 17 do decreto 7235, né? Veja, aqui ele transfere. Há que se esclarecer que não houve na manifestação de inconformidade, são palavras da DRJ, né? Da manifestação de inconformidade apresentada, à exceção da alegação de não ocorrência da decadência, qualquer questionamento quanto ao não reconhecimento pela autoridade fiscal do indébito pleiteado. Data vênia, tal equivocada assertiva contradiz o próprio relatório. Né? E aí ele novamente transcreve. Cientificado o despacho decisório, o contribuinte com a manifestação de inconformidade alega em síntese que até a promulgação da INSRF 210 vigorava para efeito de compensação disposto no inciso 2 do artigo 51 do artigo do parágrafo 1º do artigo 6º da Lei número 9.430. Lamentavelmente, esse primeiro fundamento não foi apreciado pela DRJ, apesar do alerta lançado pela empresa ao se reportar a Instrução Normativa 210. E aí tem a argumentação de mérito. Eu adianto que eu estou encaminhando, inicialmente, pela nulidade da decisão de piso, exatamente por causa disso. Quer dizer, embora tenha sido muito en passant, esse dispositivo da IN foi citado como fundamento para o indeferimento. E ele disse, essa IN não rigorava mais na época esse dispositivo não estava mais em vigor na época. Né? Então, conforme relatada, a recorrente alegou que a autoridade julgadora de primeira instância deixou de analisar sua alegação relativa ao direito de compensar os saldos negativos de RPJ e contribuição de períodos anteriores, segundo a sistemática do artigo 74, da 9.430. De acordo com a redação da MP66, né, de acordo com a argumentação da recorrente, a falta de apreciação da alegação na manifestação de inconformidade redundaria em nulidade, né, daí o artigo 59. Então, para apreciar a questão, pensa ser necessário reproduzir o trecho da decisão em que a autoridade apresentou seu entendimento acerca das matérias não impugnadas, aquela parte que eu já li para os senhores. Como visto, a DRJ mencionou por 2 vezes o disposto no artigo 6º da Lei 9.430 como fundamento utilizado pela fiscalização para o indeferimento de direito creditório, que não teria sido atacado pelo contribuinte. Contudo, de fato, equivocou-se a autoridade julgadora de piso, uma vez que a contribuinte havia contestado a aplicação do dispositivo legal citado, mesmo que de forma sucinta, como se pode observar no seguinte trecho da manifestação de inconformidade. Eu reproduzo, né? Até a promulgação da IN 210 de 2002, vigorava para efeito de compensação o disposto no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 6º da 9.430, para o imposto de renda da pessoa jurídica, aplicando-se também a contribuição social. Quer dizer, o que ele está dizendo? Esse artigo 6º não estava mais vigorando da forma como a DRJ interpretou. Né? Não é cristalino, portanto, que a autoridade julgadora de primeira instância cometeu um equívoco. A matéria aqui é a seguinte, só para... porque o artigo 6º dizia que esses valores eram passíveis apenas de restituição e não de compensação. Só que quando mudou
a redação do artigo 74, todos os valores passíveis de restituição passaram a ser passíveis de compensação, né? E a fiscalização diz que esses valores não eram passíveis de compensação, só de restituição, né? Então, como se pode verificar na exposição supra, a razão de decidir adotada pela DRJ foi a decadência do direito creditório relativo aos períodos anteriores a dezembro de 97, em razão da entrega do PER e das datas de entrega de PER e DECOM. Vale destacar, inclusive, que a contribuinte dedicou quase toda a manifestação à defesa do prazo decadencial decenal. Ora, a DRJ fundamentou adequadamente sua decisão ao expor que a razão que a levava a afastar o direito creditório. A decadência do direito, em sua opinião, era suficiente para o indeferimento, né? Muito bem. Contudo, neste julgamento de segunda instância, eles terão afastar a questão da decadência, né? Por conta da súmula CARF 91, está aí transcrito. Afastada a decadência, restaria aos julgadores de segunda instância apreciar a outra alegação de mérito apresentada pela recorrente em face dos fundamentos apresentados pela fiscalização para o indeferimento do crédito. Contudo, tal apreciação ocorreria de forma original nesta instância, o que, a meu juízo, configuraria supressão de instância. A supressão de instância da apreciação das alegações da contribuinte redundaria em cerceamento do direito de defesa, e neste diapasão trago alguns precedentes. Então, eu voto por declarar nula a decisão do piso e determinar o retorno dos autos para novo julgamento. Vejam que realmente o argumento foi muito en passant, mas ele foi registrado no relatório da DRJ, e depois ela disse, não, mas ele só se defendeu da decadência. E pela decadência ela resolveu. Só que quando a gente afasta a decadência, tem que analisar os argumentos de mérito. E aí nós vamos analisar os argumentos de mérito originalmente aqui, né? Eu entendo que deve se anular e devolver para a DRJ se manifestar. Até porque, na minha análise de mérito, não há possibilidade de superar essa nulidade porque eu não estou deferindo na integralidade o crédito pleiteado, apenas parcialmente. Está aberta a discussão. E não dá homologação tácita aí, não? Não dá. Eu acho que tem que anular, não tem jeito. Está aberta a discussão, tá? Quem quiser... Já que vai ter que voltar mesmo para a análise do crédito, né, porque foi superada a questão da decadência, né, já coloca essa questão aí que o Carlos André levantou, que tem uma certa coerência, né? Muito bem. Doutor Camerano, seu voto. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos então, por unanimidade de votos, declarar a nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à instância ACO, para que profira nova decisão nos termos do voto do relator. Ok? Bom, gente, com isso a gente encerra a pauta da tarde do dia 17 de março de 2021. Pediria para o Carlos André parar a gravação, por gentileza.